Imagine um mundo congelado, onde o vento ruge e a neve cobre tudo. A 20 graus abaixo de zero, as casas modernas dependem de frágeis redes elétricas, tremendo diante do frio. Enquanto isso, nas comunidades Amish, a vida segue imperturbável, desafiando o inverno com uma tranquilidade que só a autossuficiência pode oferecer. Por gerações, eles aperfeiçoaram um conjunto de 25 truques engenhosos, um tesouro de sabedoria prática que os preppers modernos procuram ansiosamente redescobrir. Entre esses segredos, destaca-se um método de aquecimento tão eficiente que reduz os custos em 90% em comparação com os sistemas convencionais. A arte da lenha. Calor na natureza. A vida fora da rede exige um domínio absoluto da arte de se manter aquecido, e os Amish são mestres nessa disciplina. Seu sucesso está enraizado no profundo conhecimento da lenha, desde a seleção até o armazenamento. Quando se trata de empilhar lenha, eles descobriram que o padrão em espinha de peixe não é apenas uma obra de arte visual, mas também uma maravilha de eficiência. Esse design cria túneis naturais de ar, acelerando o processo de secagem muito além dos métodos tradicionais. É como se cada tora tivesse seu próprio sistema de ventilação pessoal. Aqui vai uma verdade que muitos aprendem na marra. A madeira congelada se parte com mais facilidade do que a madeira quente. A umidade congelada fragiliza as fibras, permitindo cortes limpos e precisos, como se fosse uma barra de chocolate gelada. O tempo ideal de secagem é de 9 meses exatos. Menos tempo resulta em fogueiras esfumaçadas e pouco eficientes, enquanto mais tempo leva à decomposição. Um detalhe crucial, muitas vezes ignorado, é manter a lenha afastada do chão. Os Amish usam paletes velhos, criando um espaço de 5 centímetros entre a madeira e a terra. Esse simples ato evita que a umidade estrague seu valioso combustível de inverno. Como sabiamente diz o velho Jake Miller, do condado de Lancaster, lenha molhada é tão útil quanto uma porta de tela em um submarino. Esse método garante que a lenha permaneça seca e pronta para queimar, mesmo nos invernos mais implacáveis. Transporte sustentável, cavalgando a tempestade. Imagine atravessar uma nevasca cegante, sem depender de GPS nem de motores. Os Amish aperfeiçoaram essa arte por gerações. Seu sistema de transporte com cavalos não é apenas tradição, mas uma rede cuidadosamente projetada de métodos de viagem sustentáveis, capazes de enfrentar as condições mais extremas. Os postes de amarração, projetados com engenhosidade, incluem caixas de alimento integradas, permitindo que os cavalos descansem e se nutram durante longas viagens, sem necessidade de equipamentos adicionais. Um aspecto fascinante é o treinamento de seus cavalos para seguir cercas durante tempestades de neve. Essa navegação natural, confiável até mesmo no branco total, supera a tecnologia moderna em climas extremos. É como ter uma bússola de 4 patas, sempre pronta e sem precisar de baterias. E falando em sustentabilidade, o esterco de cavalo não é desperdiçado. Ele é usado para aquecer pequenas estufas, um sistema verdadeiramente circular, embora todos concordem que é melhor mantê-lo longe de casa por motivos óbvios. A manutenção de seus trenós de madeira revela outra inovação brilhante. Em vez de produtos comerciais caros, eles usam alcatrão de pinho natural como conservante. Esse método tradicional dobra a vida útil dos trenós, criando uma barreira protetora especialmente eficaz em condições de neve. Como brinca um artesão Amish, é mais barato do que comprar um trenó novo a cada inverno e ainda por cima tem um cheiro melhor.
Essa abordagem prática ao transporte e manutenção permite que as comunidades Amish se mantenham autossuficientes durante invernos intermináveis, com uma pegada de carbono quase inexistente. Medicina natural. O estojo de primeiros socorros da natureza. Quando as doenças de inverno atacam, os lares modernos recorrem a medicamentos comerciais. Mas nas comunidades Amish, a natureza oferece um kit completo de primeiros socorros. O arbusto de sabugueiro é a base de sua estratégia de saúde no inverno. Um único arbusto bem cuidado pode produzir bagas suficientes para fazer xarope para uma família de 6 pessoas durante toda a temporada. E não é apenas medicina popular. Estudos confirmam que o extrato de sabugueiro reduz a duração dos sintomas da gripe em até 4 dias. As agulhas de pinheiro, muitas vezes ignoradas, são uma fonte inestimável de vitamina C, superando até as laranjas. Durante os longos invernos, quando a fruta fresca é escassa, essa fonte de vitaminas se torna crucial. Os cogumelos chagas selvagens que crescem em bétulas são um potente chá imunológico, com alguns dos maiores níveis de antioxidantes do mundo natural. A mil-folhas, uma planta medicinal versátil, cresce em abundância no verão e é seca para uso no inverno. Enquanto os lares modernos recorrem a remédios para reduzir a febre, as famílias Amish confiam no chá de mil-folhas para baixar a temperatura de forma natural. Eles desenvolveram técnicas sofisticadas de secagem e armazenamento para preservar a potência dessas ervas. Como diz com humor um curandeiro Amish: a mil-folhas cresce como louca no verão. É a forma da natureza garantir que tenhamos remédio suficiente para atravessar o inverno sem precisar ir à farmácia no meio de uma nevasca. Essa abordagem sustentável à saúde mantém suas comunidades fortes e independentes da infraestrutura médica moderna. Aquecedores de pés com palha. Um abraço quente. Como as pessoas se mantinham aquecidas antes das botas com aquecimento? A resposta é simples: palha. Encher as botas com palha é um antigo truque Amish que funciona maravilhosamente bem. A palha retém pequenos bolsos de ar, criando uma camada de isolamento que mantém o calor dentro e o frio fora. É o mesmo princípio que mantém os animais aquecidos nos estábulos durante o inverno. E se funciona para cavalos em temperaturas abaixo de 0, pode apostar que também funciona para as pessoas. A ciência por trás dessa solução é fascinante. A palha, quando bem acomodada, cria milhares de minúsculos bolsos de ar que atuam como isolamento natural. Os Amish não se contentaram apenas com a humilde palha. Eles foram pioneiros no uso de palmilhas de feltro de lã, um material que desafia o frio com uma tenacidade surpreendente. Imagine essas densas camadas de lã, um abraço quente para os pés, particularmente eficazes porque a lã mantém suas propriedades isolantes mesmo quando a umidade aparece, ao contrário dos materiais sintéticos que perdem sua magia no primeiro contato com a água. Como bem diz um sábio agricultor Amish, com um sorriso nos lábios: pés frios, alma congelada; pés quentes, inverno domesticado. A genialidade desse sistema está em sua profunda sustentabilidade. A palha, generosamente oferecida após a colheita, se renova com a facilidade de um suspiro. Para quem busca uma solução mais duradoura, as palmilhas de feltro de lã resistem a toda a temporada, tecidas com a lã das ovelhas locais, um presente da própria terra. Os Amish descobriram que a sinergia desses materiais, a palha e a lã, cria um sistema de isolamento que rivaliza com as botas térmicas modernas, sem necessidade de eletricidade ou baterias. E o melhor de tudo, quando a palha cede à compressão ou à umidade,
basta substituí-la por palha fresca, sem custo algum, apenas uma caminhada até o celeiro. Um ritual de conexão com a natureza. Os segredos do clima. Um legado de observação. Enquanto meteorologistas modernos se apoiam em satélites sofisticados e modelos computacionais, as comunidades Amish cultivaram métodos de previsão do tempo surpreendentemente precisos, um testemunho de sua aguçada observação. Tomemos como exemplo o astuto esquilo. Quando esses pequenos profetas de cauda felpuda se empenham em coletar mais nozes do que o habitual antes do inverno, é um sinal inequívoco de que se aproxima uma estação gelada. E isso não é mito, mas uma verdade respaldada por estudos que comprovam a capacidade dos animais de detectar mudanças ambientais sutis, precursoras de padrões climáticos severos. Os campos de milho também sussurram seus segredos. As cascas de milho mais grossas do que o normal não são mera coincidência, mas a forma como a natureza protege a plantação de um inverno excepcionalmente frio. Essa adaptação, observada e documentada por agricultores Amish ao longo de gerações, é um legado de sabedoria transmitido de pais para filhos. Talvez um dos métodos mais intrigantes seja o sistema de contagem de neblinas em agosto, onde cada manhã envolta em nevoeiro corresponde a um dia de neve no inverno seguinte. Embora possa soar como um conto de avó, esse método demonstrou uma precisão assombrosa na previsão de padrões invernais em muitas regiões. Um lembrete de que a sabedoria popular muitas vezes supera a ciência moderna. O ouro líquido do bordo. Um ritual de paciência. A transformação da seiva em xarope de bordo é um dos processos mais notáveis da natureza, e ninguém entende isso melhor do que os produtores Amish. Quando o inverno cede lugar à primavera e as temperaturas oscilam entre noites frias e dias ligeiramente mais quentes, os bordos iniciam sua produção anual de açúcar. Uma única árvore saudável pode produzir entre 5 e 15 galões de seiva em uma temporada, embora sejam necessários aproximadamente 40 galões de seiva para obter apenas 1 galão de xarope. O processo começa com a identificação das árvores adequadas e o momento exato de perfurá-las. Os produtores Amish desenvolveram um sexto sentido para saber quando começar, lendo os sinais sutis da natureza. O método tradicional utiliza furos feitos à mão e bicos de madeira, permitindo que a seiva pingue lentamente em baldes cobertos. Esse método suave de coleta causa menos estresse às árvores, permitindo que sejam aproveitadas ano após ano por gerações. O que torna o xarope de bordo Amish especial é o processo de evaporação com fogo de lenha. Usando fogueiras cuidadosamente mantidas e grandes recipientes de evaporação, eles fervem a seiva com calor de madeira renovável. A redução lenta sobre fogo de lenha acrescenta sabores sutis que não podem ser obtidos com métodos modernos a gás. Como brinca um produtor Amish, xarope de supermercado é como beber água com sabor de bordo. Depois que você prova o verdadeiro, não há volta. Esse adoçante natural se torna um recurso valioso durante os meses de inverno, usado não apenas em panquecas, mas também como adoçante na culinária e na conservação de alimentos. O resultado é um produto que não apenas tem um sabor melhor, mas também mantém viva a conexão com métodos tradicionais e sustentáveis de produção. Mitten de lã. Um abraço de calor. A ciência confirmou o que os Amish já sabiam há gerações. As luvas de lã tipo mitten são mais quentes do que as luvas comuns. A razão é simples, mas fascinante. Quando os dedos permanecem juntos, compartilham calor corporal, como pinguins amontoados na Antártida. As mittens de lã tricotadas à mão
são um elemento fundamental para a sobrevivência no inverno dentro das comunidades Amish, onde manter-se aquecido é essencial para trabalhar ao ar livre no frio extremo. O que torna essas mitens especiais não é apenas seu design, mas também os materiais e técnicas usados para criá-las. A lã não tratada contém lanolina, um óleo natural resistente à água que ajuda a manter a umidade do lado de fora, enquanto retém o calor por dentro. Quando processadas e tricotadas corretamente, essas mitens criam milhares de minúsculos bolsos de ar que funcionam como isolamento natural. Mas é aqui que brilha a engenhosidade Amish. Eles desenvolveram um truque criativo de colocar uma pequena pedra aquecida no fogo dentro da mitten para fornecer calor extra. Como diz um artesão Amish, é como carregar uma pequena lareira no bolso. A construção dessas mittens segue um padrão específico aperfeiçoado ao longo de gerações. O punho é tricotado extra longo para ser encaixado dentro das mangas do casaco e evitar a entrada de ar frio. A palma é reforçada com uma camada extra de lã para maior durabilidade e o polegar é posicionado em um ângulo que permite a máxima destreza ao trabalhar. Algumas famílias até incorporam padrões únicos em suas mittens, funcionando como uma espécie de assinatura. Estas não são simplesmente peças de inverno, mas um exemplo perfeito de como o conhecimento tradicional pode superar soluções modernas. Isolamento de paredes com tapetes. Um abraço quente para o lar. Pendurar tapetes grossos nas paredes pode parecer um costume peculiar para os olhos modernos, mas essa técnica tradicional Amish transforma as casas em refúgios acolhedores durante os meses mais frios. Enquanto as casas modernas dependem de caros isolantes sintéticos escondidos atrás de painéis de gesso, as comunidades Amish descobriram que pendurar tapetes de lã e colchas nas paredes pode reduzir a perda de calor em até 25% em construções antigas. É como envolver toda a casa em um cobertor quente e decorativo, um abraço para a alma. Esses tapeçarias não servem apenas como isolantes. Em casas com paredes finas ou cantos com correntes de ar, os tapetes estrategicamente posicionados podem bloquear o frio que torna os ambientes desconfortáveis. Os materiais grossos e tecidos criam uma barreira adicional contra o vento e a umidade, ao mesmo tempo em que proporcionam isolamento acústico, fazendo com que os espaços internos pareçam mais íntimos e tranquilos. Como comentou com um sorriso uma dona de casa Amish: nossas paredes não são apenas quentes, elas também contam histórias, um testemunho da ligação entre o lar e a vida. A técnica exige planejamento cuidadoso na disposição e no método de pendurar. Os tapetes mais pesados geralmente são colocados nas paredes voltadas para o norte, onde os ventos frios batem com mais força. Dá-se atenção especial aos cantos e às áreas ao redor das janelas, onde a perda de calor é mais comum. Os tapetes são pendurados ligeiramente afastados da parede, criando um pequeno espaço de ar que melhora suas propriedades isolantes. Esse espaço atua como a câmara de ar das janelas de vidro duplo, oferecendo uma camada extra de proteção contra o frio. O resultado é uma casa mais quente que consome menos combustível, enquanto se cria uma atmosfera que os designers de interiores modernos tentam imitar com caros acessórios de estilo Hygge, um lembrete de que a sabedoria tradicional muitas vezes supera as tendências modernas. Conservação do fogo com cinza, o segredo das brasas duradouras. Quando as temperaturas caem e manter-se aquecido se torna questão de sobrevivência, a capacidade de conservar um fogo aceso continuamente é crucial. Nas comunidades Amish, a arte de manter a fogueira viva durante a noite foi aperfeiçoada com uma técnica tão simples quanto engenhosa. Em vez de deixar o fogo apagar e ter que reacendê-lo todas as manhãs,
um processo que desperdiça tempo e recursos. Os Amish usam cinza de madeira para preservar as brasas quentes durante a noite. Calcula-se que esse método economize até 30% da lenha usada no aquecimento de inverno, um exemplo da eficiência Amish. O processo começa criando uma boa base de brasas durante a tarde. Quando chega a hora de dormir, em vez de avivar o fogo como de costume, espalha-se cuidadosamente uma camada grossa de cinza sobre as brasas. A cinza age como um cobertor que permite a passagem apenas da quantidade certa de oxigênio, mantendo as brasas acesas sem que se consumam rápido demais. O realmente engenhoso desse sistema é que a própria cinza se torna um isolante. Quanto mais se usa o fogão, mais cinza se acumula para esse propósito. Pela manhã, em vez de começar do zero com lenha e papel, basta afastar a cinza para revelar as brasas ainda incandescentes. É como ter um piloto automático para o fogão a lenha. Como brinca um ancião Amish: por que perder tempo fazendo fogo quando você pode manter o antigo aceso? É como ter um animal de estimação. Alimente bem e ele ficará com você. Uma metáfora que reflete a relação dos Amish com o fogo. Essa técnica não só economiza tempo e recursos, como também garante um calor mais constante durante a noite. O calor suave e prolongado sob a cinza ajuda a evitar quedas bruscas de temperatura que costumam ocorrer nas primeiras horas da manhã, mantendo assim os ambientes aquecidos 24 horas por dia, um testemunho da eficiência e sabedoria Amish. Roupas para climas frios. A arte de vestir com inteligência. A arte de se manter aquecido não se trata apenas de usar roupas grossas, mas de vestir com inteligência. Nas comunidades Amish, as roupas de inverno são projetadas com notável precisão, combinando conhecimentos tradicionais com inovações práticas. Tomemos como exemplo seus coletes acolchoados costurados à mão. Eles não são simples coletes comuns. Testes mostraram que são 40% mais quentes do que os coletes comprados em lojas. Isso se deve à meticulosa sobreposição de camadas de lã e padrões de costura estratégicos que retêm o calor perto do corpo. Uma demonstração da habilidade Amish na confecção. Um dos designs mais inovadores vem de um avô Amish que criou mitênis corta-vento usando retalhos de couro. O segredo está nas peças de couro sobrepostas, que criam uma barreira natural contra o vento sem sacrificar a flexibilidade. Essas mitênis mostraram-se tão eficazes que algumas empresas modernas de roupas outdoor começaram a imitar o design. Embora nunca admitam de onde veio a ideia, um aceno à influência Amish na moda moderna, como brinca um artesão Amish. Às vezes as formas antigas são as melhores. Só que nós nunca tivemos um departamento de marketing para contar isso ao mundo. Uma reflexão sobre a modéstia Amish. Talvez o truque mais surpreendente de seu arsenal de roupas de inverno seja o forro de botas feito com jornal. Pode soar estranho, mas colocar camadas de jornal dentro das botas proporciona um isolamento impressionante. O segredo está em trocar o papel 2 vezes ao dia para evitar acúmulo de umidade. Essa técnica simples manteve os pés de gerações de Amish aquecidos durante invernos brutais, um testemunho da praticidade Amish. Para a impermeabilização, eles desenvolveram um método único: mergulhar meias de lã em cera de abelha derretida. Isso cria uma barreira natural e respirável que mantém os pés secos sem precisar de materiais sintéticos, um exemplo da conexão Amish com a natureza. O resultado é um sistema de vestimenta de inverno que supera o desempenho das roupas modernas, permanecendo sustentável e fácil de reparar. Um legado da sabedoria Amish. Envolver canos em lã de ovelha para evitar congelamento, um presente da natureza. Quando as temperaturas caem abaixo de zero,
Muitos proprietários de casas modernas entram em pânico com a possibilidade de canos estourados e correm para as lojas em busca de caros isolantes de espuma. Enquanto isso, as comunidades Amish usam há gerações uma solução muito mais eficaz: lã de ovelha não processada, um presente da natureza. Esse material natural mostrou-se superior aos isolantes sintéticos, especialmente para prevenir danos por congelamento em bombas de poço e canos de água expostos. A lã retém o calor de forma excepcional e, ao contrário de alguns materiais modernos, continua funcionando mesmo quando úmida, uma prova da resiliência da lã. A simplicidade e a eficácia dessa solução ressaltam um princípio central no modo de vida Amish. Em vez de depender de produtos industriais, eles aproveitam o que a natureza já oferece para enfrentar os desafios do inverno, uma filosofia de vida que ressoa com a sustentabilidade e a harmonia com a natureza. Se você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish, com certeza vai adorar o próximo. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder nenhum vídeo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.